Outro aspecto a considerar é o do disco rígido, ok? Hum. O disco serve para armazenar todo o material que estamos a utilizar. Sim. O programa de montagem recorre frequentemente ao disco para obter as peças que queremos ver ou com as quais faremos a montagem final. O importante é que este disco tenha um bom desempenho e seja bastante rápido para acompanhar o programa. Sim. Então, existe uma unidade de medida que é a das rotações por minuto, ok? Portanto, devemos ter um disco rígido que tenha pelo menos 7200 rotações por minuto. RPM seria a sigla. Seria ainda melhor ter a possibilidade de possuir dois discos rígidos, de modo que num desses discos fosse guardado o sistema operativo e o software, e o outro contivesse os clipes que captamos. E de facto, vou-te mostrar que o nosso sistema é constituído precisamente por dois discos, justamente por isto. E ainda bem, porque por um momento pensei que precisava de ter dois Não, o computadores. computador é apenas um, mas podes ligar vários discos rígidos. Ah. Então, o ideal seria poder colocá-los todos dentro do computador. Mas se não tiveres essa possibilidade, ou se, por exemplo, possuis um computador portátil, existem vários discos rígidos externos que podem servir para este propósito. Assim, o disco rígido deve ter os mesmos desempenhos de que acabámos de falar, ou seja, a questão das rotações por minuto. Mas deves Ok. pensar também na ligação, que seja bastante rápida para suportar o disco nas suas operações. Então, há várias formas para ligar um disco externo. Temos o USB 2.0, que seria a versão atualizada do USB. E depois temos o FireWire 400 e 800, com dois desempenhos diferentes, e o novo padrão é SATA, que é muito rápido. Ah, conheço. Sim, um novo tipo de ligação entre o disco rígido e o computador. Entre outras coisas, devemos pensar também na ligação entre a câmara de vídeo e o computador. Sim. Então, a ligação das câmaras de vídeo profissionais é sempre feita com os FireWire. Então, não se consegue com o simples USB? Não. Certeza que encontrarás uma entrada FireWire na câmara de vídeo. Ah. Mas não podemos partir do pressuposto de que todos os PCs possuem uma entrada FireWire, porque isto não é verdade. Ah. Por isso, deves estar atento, quando fores comprar um computador, para que este tenha uma entrada FireWire. Fizeste bem dizer-me. Caso não a tenha, poder-se-ia então integrar uma placa adicional e já agora assegura-te que existam pelo menos dois conectores, para que se quiseres ligar o disco ok. rígido externo e câmara de vídeo ao mesmo tempo, tenhas espaço para os dois, no caso de teres Sim. um disco rígido FireWire. Depois, uma vez que tenhamos assegurado que no computador há uma entrada FireWire, devemos Sim. ter o cabo apropriado, porque existem diferentes terminais, que são de 4 ou 6 pinos, portanto são grandes ou pequenos. Quase de certeza que na câmara de vídeo encontrarás o de 4, o mais pequeno, enquanto que no computador poderás encontrar tanto os grandes como os pequenos. Assim deves ter o cabo certo. Ok, agora recapitulando, preciso de um processador potente, pelo menos 2 GB de RAM, dois discos rígidos rápidos, melhor internos, mas também há os que podem ser ligados externamente. Certo. Depois preciso de me assegurar que tenha entrada para o FireWire e também o cabo certo. Ok, certíssimo. Porém, um outro par de coisas. Quando usares um PC, tenha atenção que os vários componentes são compatíveis entre si, que não te dão problemas. Para ultrapassar este inconveniente, sugiro-te que uses uma Rack Station, concebida por alguns fabricantes conhecidos, adequada para as necessidades gráficas e de montagem. Ah, ok. E depois presta atenção à placa gráfica, ok? Não digo para comprares uma placa gráfica profissional para aquisição de vídeo, que custaria muito mais do que um computador, mas, isto é, procura arranjar uma que possua um bom desempenho e que te permita ver as tuas pré-visualizações em tempo real. Regra geral, as placas de última geração, tipo as concebidas para jogos de vídeo, cumprem as funções básicas da montagem de vídeo de forma bastante satisfatória. Então estão já integradas no computador. Sim, sim. Mas se tiveres precisamente de planificar uma compra, deves avaliar também todos estes parâmetros. Ok, Está bem? está bem. Que dizes? Vamos começar? Sim. Meter as mãos no vídeo. Vamos transformar esta cassete num documentário? Sim. Vamos? Então, vamos começar.